Bem, os répteis, podemos dizer assim, que são os primeiros animais verdadeiramente mais aptos a ocupar o ambiente terrestre. Por quê? Porque, ao contrário dos anfíbios, que tinham uma pele úmida, esses têm uma pele seca. Os anfíbios tinham uma pele rica com glândulas mucosas. Esses não têm glândulas mucosas. Por quê? Porque agora a sua pele é recoberta pela queratina. Né? E inclusive essa queratina é que vai formar o couro da cobra, o couro do jacaré, o couro do crocodilo, a carapaça da tartaruga, né? Seu plastrão, ou as escamas das cobras e dos lagartos. Esses animais, eles agora têm patas para auxiliar na sua locomoção. Mas por que eles ficam dentro d'água? Porque são favorecidos pela lei do empuxo, fica mais leve para se deslocar dentro da água. E todos os répteis põem ovos, e ovos com casca, diferente dos anfíbios, que era um ovo com uma cápsula gelatinosa, mas continuam ainda apresentando a pecilotermia. E isso faz com que eles venham a depender do meio, ainda de uma temperatura favorável, para que eles possam estar naquele local. Então, como representante desses répteis, nós temos cobras, jacarés, tartarugas, o próprio camaleão, né? Esses répteis, gente, eles têm essa pele grossa e escamosa devido à queratina, que ela vai impedir o que? Que eles sofram a sua desidratação. Mas como foi falado, são animais de sangue frio, então eles são ainda pecilotermos, né? E eles ficam no sol para poder aquecer, para iniciar as suas atividades. Porém, existem cerca de 6.000 espécies de répteis divididas em três grandes grupos, certo? Cobras e lagartos, crocodilos e jacarés e tartarugas. As cobras e os lagartos, eles pertencem à ordem dos escamatas, ou esquamados, ou escamados. Os crocodilos, à ordem dos crocodilianos, crocodilos e jacarés. Já as tartarugas, os cágados e os jabutis pertencem à ordem dos quelônios. Então, como vocês podem observar, esses animais, olha que legal, eles têm uma visão bem aguçada, um tímpano também, com uma capacidade muito atraente, né? Eles têm patas bem esparramadas, mas uma cauda bem grande. Isso aqui pesa, por isso que eles preferem ficar dentro da água, tá? Então, esse lagarto, por exemplo, europeu, ele é encontrado lá na Europa e também no norte da África, certo? Bem, todos os répteis são animais com tubo digestivo completo, todos eles têm cloaca, olha, eles põem ovos, mas todos os répteis, pessoal, só mudando aqui um pouquinho a ordem, apresentam uma respiração pulmonar, tá certo? Sendo que a cobra tem o pulmão do lado esquerdo atrofiado. E todos os répteis vão excretar ácido úrico, são animais uricotélicos e têm um rim do tipo metanéfron, enquanto que os sapos mesonéfrons. E em relação à sua circulação, vejamos aqui, olha, alguns têm 3 cavidades, outros têm 4 cavidades. Quem tem 4? Crocodilo, jacarés. Quem tem 3? As tartarugas, os lagartos, as cobras. Mas a circulação continua sendo dupla e incompleta. Então, em relação ao aparelho reprodutor, esses animais já apresentam uma fecundação interna. Eles põem ovos, os animais, os embriões se desenvolvem no interior dos ovos. Isso os classificam como animais ovíparos, mas algumas cobras, elas têm os ovos, armazenam os ovos dentro delas, só liberando no momento da eclosão, impedindo que seus predadores, né, venham consumir os seus filhotes. Então, são ovovivíparas. O desenvolvimento do ovo vai se dar dentro dela mesmo. E aqui nós temos a circulação dos répteis. O átrio direito, o átrio esquerdo. E nós temos aqui um ventrículo. Mas, gente, esse aqui assemelha-se realmente a dos anfíbios. Do átrio direito, o sangue que estava no corpo, através das veias cavas inferiores e superiores, esse sangue entra no átrio direito.
passa pela válvula tricúspide e esse sangue venoso ocupa o lado direito, o ventrículo mais do lado direito. Do ventrículo, esse sangue venoso é bombeado para o pulmão, então ele segue via artéria pulmonar, que nos anfíbios podia ir para a pele, nos répteis não existe mais isso, vai para os pulmões, onde ocorre a troca gasosa. Ocorrida a troca gasosa ou a hematose, esse sangue retorna através das veias pulmonares para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo para o ventrículo, que é único, tem uma válvula bicúspide ou mitral. Esse sangue venoso entrando no ventrículo ocupa mais a porção do lado esquerdo, mas como o ventrículo é único, o sangue acaba se misturando. E quando o ventrículo contrai, bombeia esse sangue para a artéria aorta, certo? Que vai levar o sangue para o corpo, mas essa artéria aorta ainda continua sendo mista, né? Leva esse sangue para o seu corpo e ele é um sangue que está misturado, sangue arterial, mas sangue venoso. Certo? Não tem 100% de oxigênio. Ah, mas esse não vai trazer problema? Não, gente, lembrando, como eu disse, são animais que precisam de pouco oxigênio, são animais com taxa metabólica muito baixa. E podemos observar, então, que os répteis perderam a circulação cutânea. Ele não respira mais pela pele. Por conta do quê? Da questão da queratina, né, que impede essa circulação. Mas vocês podem observar aqui, olha, que do ventrículo vai sair uma artéria para o lado esquerdo, uma artéria para o lado direito, tá certo, gente? Olha, na verdade sai uma artéria daqui desse lado do ventrículo, sai uma artéria deste lado do ventrículo e essas artérias se fundem, elas se coalescem, dá para observar aqui, onde elas se fundem é chamado de forame de Paniza. Olha, forame de Paniza é onde essas artérias se fundem e aí deixam o sangue, levam o sangue para o corpo, mas um sangue misturado, sangue venoso com sangue arterial. Então o sangue, na verdade, o corpo desses animais recebe esse sangue misturado. Interpretando também essa imagem, olha, aqui nós teríamos o átrio direito, o átrio esquerdo. O sangue do átrio direito passa para o ventrículo através da válvula tricúspide. Do ventrículo direito, segue a artéria pulmonar, que vai levar o sangue para os pulmões para ocorrer a oxigenação. Esse sangue entra no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, esse sangue passa para o ventrículo esquerdo, mas sai uma artéria do ventrículo esquerdo e uma artéria do ventrículo direito e essas artérias se fundem, formando o forame de Paniza. E o corpo desse animal recebe sangue arterial com sangue venoso. Lembrando que todos os répteis também são animais que põem ovos, tá, pessoal? E como esses animais põem ovos, eu vou passar um pouquinho rapidinho aqui as imagens para vocês observarem a constituição do ovo, tanto de aves quanto de répteis. O ovo tem a gema, tem a clara, a albumina, tem a casca do ovo, que é de impregnação calcária, e uma membrana da casca do ovo, que aparece uma película, e tem essa estrutura esbranquiçada próximo à gema, que é chamada de calasa. Então, aqui seria a câmara de ar. Quando ocorre a fecundação, o embriãozinho vai se desenvolver a partir desse disco aqui, germinativo, ou chamado de blastocisto ou blastodisco. Então, daqui começa a formar o embriãozinho, olha. Aqui é o embrião
Ele forma desse ponto. E aqui é a gema do ovo, que vai ficar envolvida por essa membrana, por esse saco, por esse anexo embrionário, que é o saco vitelínico, olha, tá certo? Ele vai armazenar as substâncias nutritivas para o embrião. Ele armazena esse conteúdo aqui, que é a proteína do ovo, a gema do ovo. Mas esse embrião, à medida que ele vai se alimentando, vão formando excretas nitrogenados, como o ácido úrico. Então desenvolve aqui, olha, o alantoide para fazer a reserva desses excretas nitrogenados. E esse embriãozinho é envolvido por uma membrana chamada amnion e tem um líquido que vai proteger esse embriãozinho, tá certo? Então ele tem o córion, que envolve todas as estruturas, inclusive o embrião. O córion é uma membrana mais externa que envolve o saco vitelínico, o alantoide, o amnion, o embrião. Olha o amnion, o embrião. Esse córeo envolve todos os anexos e o embrião, né? Envolve todo o concepto. Então, esse córeo tem função de proteção.